Muito bom dia, queridos! Graça e paz! Mais um dia começando, louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus, Deus glorioso, o Deus Criador dos céus e da terra. Manhã do dia 5 de agosto de 2026, você que nos acompanha através da nossa rádio, agora também nos acompanha através da nossa rede social, Facebook, e logo seguido o canal também conectado ao Sagrado. 5 de agosto de 2026, primeira quarta-feira do mês. E hoje eu quero trazer um texto bem conhecido para nós, que é João 14,6, que diz assim: E respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E é sobre essa palavra que nós estaremos orando. Eu aqui no meu cantinho de sempre, você onde você estiver nesse momento, direcione a fé por um momento, sabe? Por um momento. Ontem, quando eu estava ministrando à noite, eu falei da oração de Neemias. Neemias, quando ele foi falar, ele era o copeiro do rei, e o rei percebeu que ele estava muito abatido. E o rei conversando com ele, e o rei perguntou o que é que ele tinha. E ele começou a falar. Mas antes dele começar a falar, quando ele ia começar a falar, ele fez um silêncio de segundos. E ele diz que orou ao Deus dos céus. E falou com o rei. E isso imediatamente. Foi aquela oração relâmpago. Mas que gerou uma conexão real com Deus. Uma ligação direta. Então é nesse momento que nós estaremos fazendo uma ligação direta para o próprio Deus. Através de quem? De Jesus. Ele é o caminho. Ele é a linha que nos liga a Deus. Amém? Eu não sei pelo que você está passando, querido, mas eu tenho certeza que Deus tem algo grande para você em nome de Jesus. Ontem eu citei alguns amigos e esqueci de citar o Lourenço, né? Meu amigo lá de Camaragibe também. Que o Senhor te abençoe, Lourenço, grandemente. Manda um abraço para o pastor Nilo, pastor Marco, pastor Luiz. Esses homens de Deus que a gente tem sempre andado junto, que o Senhor os abençoe grandemente. Amém? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado, ó Deus, pela paz, pela proteção e pela direção. Obrigado, ó Deus, pelas bênçãos. Deus, em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos. Eu coloco a vida também de todos aqueles que estarão nos ouvindo nesta manhã. Coloca a todos em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador, ó Deus. E abençoa-nos, ó Deus, com a sua presença, tornando os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, em nome de Jesus. Ó Deus, que neste dia seja repreendido todo espírito de enfermidade, todo espírito de divisão, de vício, de prostituição, de mágoa, de rancor, de ódio. E que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas para nos consolar, nos confortar, nos alicerçar e nos direcionar. Ó Deus, e aquela causa, ó Pai, financeira, jurídica, que está presa, ó Pai, não está saindo, mesmo o Teu servo tendo a vitória, ó Pai, que o Senhor libere, que o Senhor tome a frente, ó Pai. Vá diretamente, ó Pai, nos homens que têm a responsabilidade de liberar esta causa, ó Pai, para que o Teu servo e a Tua serva sejam abençoados em nome de Jesus. Deus, esta é a oração do Teu servo nesta manhã. Em nome de Jesus oramos. Amém. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa manhã eu quero falar sobre a justiça de Deus e a verdade. Você precisa imaginar um mundo onde a justiça de Deus e a verdade estão distorcidas, onde as pessoas estão buscando caminhos próprios e afastando daquilo que é certo, que é reto. E é em meio às trevas de dúvidas e do engano que surge uma voz clara e definitiva. Foi Jesus que declarou: Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida.
Então, eu quero dizer para você que essa afirmação aqui não é apenas uma frase bonita, mas é uma verdade que desafia toda a humanidade. Desafia a reconhecer quem é o próprio Deus, como ele se revela e também a sua justiça e a sua verdade. Então hoje nós vamos mergulhar nesse texto e vamos vivenciar isso aí de acordo com o texto. O Evangelho de João, ele foi escrito ali final do meados para o final do primeiro século, numa época marcada por conflitos religiosos, perseguições, já tinha surgido falsas doutrinas, filosofias vãs e questões políticas envolvidas, né? Como nos dias de hoje, não é diferente. Os judeus aguardavam o Messias, enquanto o mundo grego buscava a verdade através das filosofias. Nós tínhamos a filosofia de Sócrates, de Platão, muito forte naquela época. Então a sociedade romana, no seu papel ou por sua vez, tinha uma justiça imperial muitas vezes distante da moral e da verdade. Então é nesse cenário aqui que Jesus se apresenta como uma resposta definitiva às buscas da humanidade, que buscavam por justiça e verdade. E Jesus chegou afirmando ser ele o caminho, a verdade e a vida. Então essa mensagem dada por Jesus desafiava as concepções religiosas e filosóficas daquela época. E ele estava falando diretamente com os judeus, onde tinha os fariseus, os saduceus, os zelotes, os essênios. Eram divisões do judaísmo, grupos que pensavam diferente e utilizavam para isso a palavra, as escrituras sagradas. Como nos dias de hoje, são muitos entendimentos diferentes um do outro, sabe? Então Jesus, ele estava convidando os ouvintes a um relacionamento pessoal e direto com Deus, na revelação dele mesmo, com ele. Então Jesus, ele afirmava ser o caminho, a verdade e a vida, como afirma hoje. É uma palavra que é uma tríade que sintetiza a plenitude de Deus revelada na pessoa de Cristo, do ungido de Jesus. Então essa declaração revela alguns aspectos essenciais da nossa fé. Ele começa falando pelo caminho. Isso significa que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5. Ele revela o caminho para a salvação, a justiça de Deus, que é acessível por meio da fé nele. A religião católica diz que Maria, numa das orações, é a mãe de Deus. Não pode ser. Não tem como. Porque quando Deus criou os céus e a terra, Deus não tinha criado a humanidade ainda. Deus fez separação do firmamento. Não tinha criado a humanidade ainda. Deus povoou a terra. Não tinha criado a humanidade ainda. Quando Deus criou os animais, não tinha criado a humanidade ainda. Só depois, no sexto dia ali, que Deus criou o homem. E do homem tirou um dos ossos e formou a primeira mulher, que foi Eva. Então Jesus, ele é o caminho. Não existe outro mediador que leve a Deus. Jesus é a verdade. Por quê? Porque Jesus é a personificação da verdade revelada de Deus, de acordo com o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Então toda a verdade, inclusive a moral e a espiritual, iniciam-se em Cristo e terminam nele. E Jesus também afirma que é a vida. Isso significa para nós que Jesus é a fonte da vida eterna. Sabe? Então a vida que ele oferece é uma resposta direta
a busca do homem, do ser humano, por um significado e um propósito. Por que eu estou aqui? O que eu faço aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? Tudo começa em Cristo e termina nele. Sabe? Então, quando nós lemos ali João 1,14, que diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Não é o primogênito, é o unigênito, o único filho. Em Atos 4,12 diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus. E no Salmo 119, versículo 142 diz: a tua justiça é a justiça eterna e a tua lei é a verdade. E João 8,32, conhecidíssimo: e conhecereis a verdade vos libertará. Cristo nos liberta de todas as amarras deste mundo. Cristo nos liberta inclusive da morte. Em Apocalipse 1,18 nos mostra que Cristo tem as chaves da morte e do inferno nas mãos. Então essas referências aqui lidas reforçam que a verdade e a justiça de Deus estão reveladas em Jesus e na sua palavra. E com isso nós tiramos 3 lições para a vida cristã. Primeira lição é no âmbito pessoal. Isso significa que devemos buscar Jesus como a fonte da verdade e da justiça, permitindo que seus ensinamentos moldem a nossa conduta. A segunda lição é na sociedade. Como cristãos, somos chamados a promover a justiça de Deus. E essa justiça é baseada na verdade do Evangelho, para combatermos a injustiça e os enganos. A terceira e última missão aqui, e última lição é andarmos na missão, estarmos na missão, vivermos a missão. O nosso papel é anunciar Jesus como o caminho para a salvação, levando a verdade de Cristo a todos os povos, mostrando que em Cristo Jesus existe a vida eterna para aquele que crê. Eu não sei a luta que você está passando, mas eu sei que em Jesus há solução. Muitas das vezes a luta é financeira, é emocional, é sentimental, é uma enfermidade grave. Tudo isso eu já passei. E encontrei a solução em Cristo Jesus. Eu lembro que quando eu estava fazendo a quimioterapia, eu chegava na clínica, eu e a minha esposa, chegávamos em espírito de oração, ficávamos em espírito de oração, e eu colocava tudo e todos nas mãos de Deus. Esse é o segredo, porque essa é a nossa missão. Levar Cristo para as pessoas. E quando eu estava internado, a mesma coisa. Todos viam lá no meu leito, do médico, o enfermeiro, outros pacientes na área de oncologia. Eu sempre, quando eu não estava deitado, com medicação muito forte, eu estava lendo texto bíblico, vendo mensagens na internet, buscando em Cristo Jesus conforto para a minha alma, saúde para o meu corpo. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe, te dê um dia abençoado em nome de Jesus. Graça e paz. E para você que está conosco,